Vídeo, som, ação. Bom, nós então estamos hoje terminando a nossa série de parábolas, né? E o nosso objetivo, né, foi exatamente esse: averiguar, estudar, entender o motivo pelo qual Jesus estava ensinando por parábolas. E é muito claro aos nossos olhos, né, ver que Jesus ele despertava o coração daquele povo, né? Quando Jesus falava, por exemplo, da parábola da rede, era algo muito visível para eles, porque muitos eram pescadores. Quando Jesus falava da parábola do grão de trigo, quando Jesus falava de qual outra parábola? Dos lavradores, dos 2 filhos, do tesouro escondido, nós vimos isso, né? Eram coisas muito comuns para aquele povo, eram coisas que estavam no cotidiano daquele povo. E aí você pensa, pastor, mas e agora que a nossa cultura não é a mesma cultura da época? Tem como nós extrairmos ensinos? Tem, porque como eu disse para vocês, as parábolas de Jesus era algo atemporal, né? Que estava sendo ministrado ali para aquele povo, mas que ia além daquilo que aquele povo estava ouvindo. E por último, né? Toda parábola ela tem a virtude de obrigar a pessoa a pensar. Eu gosto muito da frase de John Stott, né? John Stott ele fala que crer também é pensar. Na verdade ele tem um livro, né, que tem esse título, Crer Também é Pensar. Por quê? O meu objetivo aqui não é impor um ensino para vocês, falar assim, você tem que acreditar nisso. Eu falo todas as vezes para vocês, né? A partir do momento que eu, como seu pastor, começar a te ensinar algo que está fora daquilo que você, não é fora do que você entende, mas fora daquilo que a Bíblia, porque às vezes, né, a pessoa fala, o pastor falou algo que eu não concordo não, então ele está falando heresia. Não. A partir do momento que o pastor fala algo que não está claro aqui, que não foi dito aqui na Bíblia, aí sim, corra para os montes, fuja de mim, né? Não me ouça mais. Porque o meu objetivo aqui é trazer na íntegra o ensino de Jesus, que era o quê? As parábolas, para que isso faça você refletir e desperte o seu entendimento, para que você possa compreender as profundezas do amor de Cristo. Essa era uma das maiores virtudes da parábola. Parábola não era para preguiçoso. Parábola é para quem pensava, raciocinava. E é por isso, né, que Jesus ele ensinava por parábolas, porque muitos que estavam ali iriam ouvir e não iriam entender, como os profetas já haviam dito. Mas para aqueles os quais a fé havia sido despertada no coração, esses iriam compreender, esses iriam entender. Jesus não estava pregando ali para todos, Jesus estava pregando para uma classe de pessoas que tinha a fé impregnada no seu coração e que eram capazes de entender isso. E assim Jesus fez, assim Mateus relatou, ao todo nós vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parábolas, sendo que algumas foram estudadas juntas aqui, né? Por exemplo, o tesouro perdido e a pérola, que eram dentro do mesmo contexto, o grão de mostarda e o fermento, né? Às vezes você vai encontrar separada em algum dos livros, mas nós estudamos juntos porque tinha o mesmo contexto. E aí vem o nosso ensino dessa noite. No capítulo 26 de Mateus, o versículo de número 1, diz assim, Mateus 26, 1. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Eu quero pegar apenas o início desse capítulo, né? O versículo 1 diz assim, quando acabou de dizer essas coisas. Quais coisas? Aqui é um momento que vem logo após o encerramento das últimas parábolas de Jesus. Jesus havia contado a parábola da viúva, havia contado a parábola dos talentos, começa a falar um pouco sobre os últimos tempos, né? E aí Jesus ensina esse ensinamento, termina esses ensinamentos aqui, agora dizendo para os discípulos, algumas coisas vão acontecer após as parábolas. E aí eu fiquei pensando, né? Jesus contou tudo, ensinou, né? Deixou muito claro o motivo dele estar aqui, e logo após isso algumas coisas acontecem. O que vem a acontecer logo após esses ensinos de Jesus? A primeira dessas coisas, baseada no versículo 3 do capítulo 26, diz assim, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e o matá-lo. Olha que interessante, Jesus acabava de ensinar, de expressar amor, de dar direcionamento, de mostrar o caminho, e logo em seguida, quando Jesus termina de fazer tudo isso, vem o plano que era matar Jesus, a traição.
Nós temos estudado, né? Vimos nesse semestre, na carta de 1 João, que João é muito específico ao colocar um paralelo, né? Onde ele nos ensina que o contrário do amor é o ódio. E onde ele nos ensinou ali, quando nós estudamos, que só mataram Jesus com o mesmo motivo pelo qual Caim matou Abel. Abel tinha pecado? Abel tinha feito algum erro quando Caim o matou? Não. Por que Caim matou Abel? Porque Abel tinha feito uma coisa boa. Da mesma forma, os fariseus mataram Jesus, decidiram matar Jesus, porque Jesus estava fazendo o bem. E o que eu acho interessante, e aqui tem o primeiro ensinamento para nós que estudamos e aprendemos essas parábolas, né? Não deixe de fazer o bem, não deixe de colocar as parábolas e os ensinos que você aprendeu e aprende todos os dias ao ler a Bíblia em prática. Ah, mas o mundo é cruel, o mundo é ruim. Sim, a Bíblia já disse isso, que o mundo iria nos odiar. Mas o nosso objetivo e o nosso motivo é pegar o que nós estamos aprendendo aqui, utilizar essas parábolas no nosso dia a dia, para amar as pessoas que estão ao nosso redor, para aceitar aqueles que são diferentes, para levar o Evangelho, que é a nossa missão fundamental, e principalmente para vivermos para a glória de Deus. Jesus, ele tinha acabado de ensinar as parábolas, nós estamos aqui finalizando essa série de parábolas. Para quê? Para você sair e esquecê-las? Não, para você fazer o bem, independente do jeito que está o mundo, que tem muita gente que hoje usa essa desculpa, né? O mundo está perdido, né? Quando fala de você, né? Você é a geração atual, né? Fala, essa geração, lá na minha época, você já ouviu isso? Na minha época não tinha isso não, né? Na minha época esses meninos não ficavam no Instagram não, no celular não, quem já ouviu isso? Na minha época era diferente, né? Condenam a sua geração, condenam a nossa geração, mas enquanto eles nos condenam, nós os amamos. Esse é o objetivo. A segunda coisa, são 3. A primeira delas, então, quando Jesus ensinou as parábolas, logo após o ensino das parábolas, eles o perseguiram para o trair e o matar, mas nem por isso você vai deixar de viver as parábolas na sua vida. Segundo, no versículo 6 desse mesmo capítulo diz assim: estando Jesus em Betânia, isso aqui é uma sequência de fatos, né? Na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Logo após os ensinos das parábolas, logo após todos aqueles ensinamentos que Jesus deu, né? Não só das parábolas, mas ensinos a nível social, a nível moral, quando Jesus encerra isso, algo acontece também com Jesus. Primeiro, a busca pela traição, para o trair, e segundo, a unção. Quando Jesus termina de ensinar as parábolas, algo muito especial acontece na vida dele, que ele mesmo disse que era a preparação para aquilo que viria. Ele foi ungido ali com um óleo. Dizem os historiadores que esse perfume precioso aqui, extremamente caro, né? Pra você ter uma noção, o vaso de alabastro, o alabastro é uma pedra muito singular, era utilizada para fazer o vaso que iria colocar o perfume. Só ela era mais cara que o próprio perfume. E eu acho interessante que a mulher ela chega e faz o que com o alabastro? Ela quebra, né? E derrama sobre Jesus. E aí dizem os estudiosos que esse perfume exalava em Jesus até quando ele estava na cruz. O tanto que Jesus ficou perfumado, cheiroso, né? Jesus se perfumou para entregar a vida dele por você. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando Jesus termina de ensinar as parábolas, né? O óleo é derramado ali sobre a cabeça dele. Que essas parábolas que nós estudamos e aprendemos aqui, seja como um óleo sobre a sua cabeça, seja como um perfume, né? A Bíblia diz que nós somos o bom perfume, nós exalamos a fragrância do conhecimento de Deus. Quando você chegar num lugar, as pessoas, nossa, será que é Malbec ou Carolina Herrera? Não, é a presença de Deus que ele está trazendo para cá, né? É o amor de Jesus que está entrando a acompanhar. Quando você chegar num ambiente, você vai mudar o ambiente, o ar do ambiente vai mudar, porque você tem um óleo precioso sobre a sua vida, que é como um bom perfume. Que assim seja no final dessa nossa série, que essas parábolas, toda vez que você lembrar, toda vez que você lê, você possa lembrar de alguma coisa que te marcou, e consequentemente elas possam exalar esse perfume sobre a sua vida. E por último, lá no versículo de número 18, 19 e 20 desse mesmo capítulo, diz assim: ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa.
Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Logo depois que Jesus terminou de ensinar aquelas parábolas, Jesus fez algo muito precioso com os seus discípulos. Ele sentou à mesa com os seus discípulos. Eu imagino a tensão, né, a pressão, a opressão que estava sobre Jesus, o coração dele angustiado, porque ele sabia o que viria, né? Mas nem por isso ele mudou os planos. Ele organizou tudo, né? Você conhece a história, né? Foi para um lugar separado, sentou com os discípulos e ali fez a última ceia, comeu pão, bebeu vinho, esteve ali sentado à mesa com eles. Quando nós terminamos essas parábolas, assim como Jesus terminou o ensino das parábolas dele, manteve comunhão, que nós possamos também manter a comunhão uns com os outros, né? Que o final dessa série não seja o final do nosso discipulado, mas que seja apenas o início de um novo momento de comunhão entre você e a pessoa que está do seu lado, né? Seja apenas o início de um momento maior de mesa, de compartilhar o amor de Jesus, de chamar a atenção de quem faltou, né, no último estudo, né, de aproximar e perguntar para ele, falar, cara, não falta mais não, né, ou de chegar para alguém que não estava vindo e falar assim, seja bem-vinda, volte mais vezes, esteja aqui com a gente, né, ou virar para alguém e falar assim, olha, se você não acompanhou todas, tá lá, né, tem lá o nosso Parábolas Cast, nosso podcast, você pode ouvir, você pode aprender um pouco mais, que os nossos laços sejam fortalecidos demais, né? Eu acho muito interessante, porque quando Jesus terminou as parábolas, ele organizou uma comunhão. Amanhã, domingo, tem o quê? Uma confraternização, nossa! Parece que nós estamos no caminho certo, parece que nós estamos fazendo a coisa certa. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, e acredito que estaremos mais ainda no ano de 2022, estudando a Bíblia, nos tornando intelectuais, nos tornando pessoas que creem e também pensam, e principalmente nos tornando pessoas que amam, pessoas que fazem o bem, pessoas que não importam com o que está acontecendo na sociedade, pessoas que são apaixonadas por fazer a obra de Deus, pessoas que dão a sua vida, independente daquilo que está acontecendo na sua vida pessoal, na sua casa, independente das angústias que você guarda para o próximo ano, há uma certeza no meu coração, e eu gostaria muito que fosse também a sua certeza. Nós viveremos grandes coisas juntos, nós alcançaremos lugares melhores, nós nos abraçaremos, nós celebraremos juntos, nós ficaremos felizes com as conquistas uns dos outros, ficaremos tristes se houver distância, mas estaremos sempre próximos em oração, em comunhão, e que amanhã nós possamos viver isso juntos lá na casa do nosso querido Felipe. Amém? Deus te abençoe, que essa série seja apenas uma fagulha no teu coração, que possa incendiar cada vez mais. Que Deus nos dê no semestre que vem, no ano que vem, né, a oportunidade de estudarmos mais, de estarmos juntos com outras novas séries. Tem um monte de coisa borbulhando na minha mente, no meu coração, para que a gente possa aprender junto. Que Deus nos dê condição para isso, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por todos esses estudos, essas 14 episódios que nós tivemos. Cada um deles foi muito especial. Talvez um tenha falado mais ao coração de alguém do que outro. Ó Deus, mas nós sabemos que isso será colocado em prática no nosso dia a dia. Nós continuaremos a fazer o bem após aprender as parábolas. Nós teremos uma nova unção quando lembrarmos de cada uma dessas parábolas. E nós viveremos em amor, em comunhão, Pai. Obrigado por cada um que aqui está. Que o Senhor fortaleça o nosso vínculo, fortaleça os nossos laços. Nós oramos também, Pai, por aqueles que não estão aqui, por algum motivo não puderam vir nessa noite. Que a graça do Senhor os alcance. E por fim oramos também pelo nosso período de comunhão que teremos amanhã. Seja um domingo maravilhoso na Tua presença, nós possamos Te louvar, Te adorar, Te engrandecer, Senhor. Nós queremos que o Senhor tenha algo muito especial para nós amanhã, e nós queremos viver, ó Deus, o algo novo do Senhor, em nome de Jesus, amém? Nós encerramos por aqui a nossa série Parabolê. O desejo do meu coração é que essa primeira temporada tenha sido muito edificante para a sua vida. Ore por nós para que nós possamos produzir a segunda temporada também. E não se esqueça de compartilhar os nossos estudos e os nossos vídeos com as outras pessoas que você conhece. Deus te abençoe.